Muito bom dia! Que alegria estar com você nessa manhã de quinta-feira. Aqui em São Paulo está um dia lindo, um sol gostoso e estou muito feliz de estar na sua companhia nessa manhã de quinta-feira. E o mês de março todo estamos falando de oração. Vou pedir para vocês um pouquinho antes de começar a falar em oração, desculpa pelo atraso, atrasamos um pouquinho, mas isso não é normal acontecer, tá? Todos os dias 10 horas, tá? Tivemos um imprevistinho, mas foi resolvido e estamos aqui na sua companhia e quero te agradecer por isso. Mês de março todo falando de oração e hoje nós vamos falar da oração de Moisés. Olha que coisa linda, tem muita coisa para a gente aprender aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes, eu quero lembrar que em março é comemorado o Dia Mundial da Oração. A cada primeira sexta-feira de março é comemorado em mais de 170 países, né? E o Dia Nacional da Oração, ele surgiu no século XIX, em 1887, através de um grupo de mulheres cristãs que se uniam, né, nos Estados Unidos e no Canadá, de diferentes raças, culturas, tradições religiosas do mundo todo para orar e compartilharem as esperanças, os temores, as alegrias, as tristezas, né? No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né, com a consciência de que o mundo sofria dos mesmos problemas, né, muitas associações femininas se uniram para fazer um dia especial para orarem por todos que estivessem sofrendo, por aqueles que necessitavam, né? Nascia assim, na década de 20, um comitê do Dia Mundial da Oração. Então, todo mês de março, primeira sexta-feira do mês de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração. Que coisa linda, né? Mais de 170 países. E é isso aí. Então, e a gente está falando de oração, mês de março, oração de gratidão, de arrependimento, de intercessão. E hoje vamos falar da oração de Moisés. Antes, quero ler uma mensagem que o Spurgeon escreveu que diz assim: agora, amados, vocês realmente desejam atingir maiores realizações possíveis na vida cristã? No mais profundo da sua alma anseiam por alegrias nas mais seletas, que podem ser conhecidas por seres humanos deste lado do céu? Almejam erguer-se à plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo e serem transformados à sua imagem de glória em glória? Se sim, o caminho está aberto diante de vocês agora. É o caminho da oração e somente lá encontrarão bênçãos inestimáveis. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, né? Coisa linda. E para falar conosco hoje, nosso querido Juliano Sócio. Juliano Sócio, ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha, músico e compositor, teólogo, marido da Ana Paula, pai do Paulo, Laura e Davi. Bom dia, pastor. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, mesmo que online. Maravilhoso, que bom estar de volta à IPP-TV. Você está bem? Lídia, como é que está o pessoal todo aí? Que alegria poder rever todos os amigos aí. Deus abençoe essa nossa conversa boa aqui. Muito bom, pastor, essa pandemia, né? Agora tem que ser online assim. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos todos bem, graças a Deus, com a graça de Deus. E felizes por você estar dedicando seu tempo aí pra gente para responder sobre essa oração, esse mês de oração, sobre oração. Tão bom falar sobre isso, né? Fala um pouquinho pra gente da bênção que é a oração na vida do cristão. Então, a oração é o combustível da alma do cristão, né? A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus, né? A oração é o reflexo, é o respirar da alma de um cristão, né? Na verdade, a oração é o meio pelo qual o Senhor Jesus nos ensina a falar com Deus e que através do Antigo Testamento todo, em todas as narrativas do Antigo Testamento, você vê tanto os reis quanto profetas e sacerdotes e o povo de Deus buscando a Deus em oração. Então a oração é o respirar da alma do crente, né? Um crente que não ora é um crente que acaba morrendo de asfixia espiritual, né? Ele não tem ar na vida, não tem fôlego, porque a oração é que nos traz fôlego.
de vida. É, verdade. E pastor, hoje nós vamos falar sobre a oração de Moisés. Antes eu queria ler um versículo que fala assim, ó: Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho te falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e havia de fazer ao povo. Êxodo 32, 13, 14. Esse é o versículo que inspirou a gente no tema de hoje. Queria que o Boa. senhor pudesse comentar sobre o que essa passagem fala. Então, esse é um texto complexo. Eu gosto de textos complexos, né? Eu gosto de textos que explicam, né? Primeiro, o que chama a atenção a ele é a questão do fato de Deus ter se arrependido. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. O que está no contexto aí, né? A gente precisa lembrar que o contexto dessa oração é o bezerro de ouro, né? Quando Moisés se ausenta para ter o tempo com Deus, quando Deus entrega as tábuas a Moisés, na ausência de Moisés, o povo se relembra do Egito e eles constroem para si uma imagem de um bezerro de ouro, né, e adoram esta imagem. Então, substituem Deus. E isso traz uma Não, estou ao consequência vivo, amigo. muito. Isso quebra isso traz uma consequência gravíssima, que é o julgamento do próprio Deus para com a atitude do povo, né? Mas aí tem dois elementos que precisam ser explicados dessa passagem para eu ser bem rápido e bem assim direto, né? Primeiro, Deus não se arrepende, não é esse o fato, né? Quando você Uhum. tem dois tipos de atributos de Deus, né? Você tem Deus se revelando através do antropomorfismo, né? Que é quando na palavra, por exemplo, de Deus, você tem a mão de Deus, o dedo de Sim. Deus, né? Os braços de Deus. Deus tem mão? Deus tem. Não, absolutamente não. Mas através desta figura de linguagem, do antropomorfismo, Deus comunica o seu ser de uma maneira que nossa mente limitada possa entender, né? Então Uau. Deus cria esta imagem através do antropomorfismo para que a gente possa compreender que a mão de Deus ali está, que o dedo de Deus ali tocou, que os braços de Deus ali nos sustentam, são formas de nós compreendermos a revelação de Deus. Por outro lado, Lídia, nós temos o antropopatismo, que são sentimentos de Deus, da mesma forma que o antropomorfismo. Então, a mente de Deus, os pensamentos de Deus e reações emocionais que não significam que necessariamente Deus sinta aquilo. Deus se arrepende? Absolutamente não. Deus não se arrepende de nada do que faz, porque tudo que Deus faz, ele faz a partir da sua soberania, do seu decreto soberano, que é desde antes da fundação do mundo. Mas o que revela ali esse texto? Revela para o povo o que a reação do povo diante deste lapso de silêncio de Deus, dessa ausência de Moisés, e a falta de esperança e de expectativa do povo na revelação de Deus, traz para o próprio povo, né, que é a ausência de Deus, que é a consequência da justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, né? Então, por isso que o texto fala ali do arrependimento de Deus. Agora, a gente precisa se lembrar também que na oração de Moisés, Moisés evoca a história da redenção, né? A Hum. história da criação, dos pais e da libertação, né? Então, esse é o motivo da oração. O motivo da oração é que nós nos lembremos da história da redenção. Nós fazemos parte de uma grande narrativa que é a história da redenção de Deus para com o seu povo, e isso só tem na consumação de todas as coisas na volta gloriosa de Jesus. Olhando para o texto, é isso que eu enxergo rapidamente, né? Muito bom. E, Juliano, a gente fez alguns temas aqui no começo do mês de março sobre oração, tipo de oração.
Oração de gratidão, de arrependimento, de súplica, de intercessão, de lamento. Você conseguiria distinguir qual tipo de oração que Moisés fez para Deus? Essa é uma oração, eu diria que de súplica, né? Ele está suplicando a Deus, né? Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Moisés está orando pelo povo, né? Suplicando a Deus que tenha misericórdia do povo. Qual é a situação aqui, Lídia, trazendo para os nossos dias? Né? O povo pecou, o povo se esqueceu de Deus, né? O povo pisou na bola, né? Vamos supor, o pai que olha para o filho e vê o filho fazendo uma bobagem, sei lá, fumando maconha, dando um mau passo na vida, namorando uma pessoa errada, né, se enfiando numa situação complexa, e o pai vai diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, toca o coração do meu filho, Senhor, eu suplico ao Senhor, intervenha nessa situação. Então, é a total incapacidade de Moisés de resolver a situação. Moisés está vendo ali, ó, o povo idólatra, longe de Deus, tem um bezerro de ouro ali que o povo está negando ter feito. Não, nós jogamos no fogo e deu isso aí. Mentira! O povo pecou, o povo prevaricou, o povo errou. E Moisés sabe da consequência séria que isso traz, então ele suplica ao Senhor. Né? Essa é uma oração de súplica. E Né? tem muita coisa que a gente pode aprender aí, né, pastor? Muita coisa, muita coisa. Primeiro é que a oração é um recurso, né, Lídia? A oração é o primeiro recurso do cristão, né? E a oração de súplica, ela é a primeira coisa que a gente deve fazer quando identifica um pecado, né? Nosso próprio, né? E quando a gente identifica pecados das pessoas que a gente não tem controle, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência de ter uma pessoa fazendo algo que ela sabe que é errado, você sabe que é errado, todo mundo sabe que é errado, e a pessoa insiste naquele erro. O que a gente faz? Né? A gente suplica a Deus: Deus, coloca a tua mão, né? Pelo amor ou pela dor, mas põe a tua mão aí para essa pessoa ter consciência de quem o Senhor é, né? E a oração de súplica, ela vem justamente nesse intervalo, né? Existe um intervalo entre o pecar e o não pecar, né? E a súplica, ela entra nesse intervalo e suplica a Deus: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e intervenha na vida dessa pessoa, né? Então, o suplicante, ele é o intercessor, é aquele que se coloca na brecha e pede a Deus que Deus faça algo que ele não pode fazer. Ele reconhece a sua finitude, a sua pequenez, e ele suplica a Deus, né? As pessoas falam assim: eu não gosto de pedir, eu só gosto de agradecer. É. Conversa fiada, Lídia. As pessoas têm que aprender a pedir a Deus e suplicar, né? Porque esse negócio de só agradecer, para mim, muitas vezes é orgulho, né? A pessoa, por orgulho, pega e não se manifesta a Deus do jeito que tem que se manifestar, né? O suplicante, ele suplica mesmo que ele sabe: Deus, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, eu reconheço que eu sou pequeno, é só o Senhor, né? Falamos isso no tema de oração de súplica, e eu vi uma pregação do Weber Campos Júnior que ele falou, só vou agradecer errado. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus Cristo falou para a gente fazer 6 pedidos: venha a nós o vosso reino, dai o pão nosso de cada dia. São súplicas ali, né, que Jesus Cristo ensinou-nos a orar. São 6 pedidos ali que ele faz, né, que ele contou, e é interessante. E a gente falou também da importância de saber a diferença de suplicar por algo quando a motivação está correta no coração, que seja algo da vontade de Deus, né, pastor? Isso é importante destacar também, né? Exatamente. Você sabe que uma vez, né, aí é o caos, né, eu gosto de caos. Foi uma mulher na igreja que eu pastoreava, né, e chorou no culto. Ela chorou o culto todo e foi aquela emoção. Eu fiquei olhando aquela mulher chorando, falei: gente, deve estar um problema muito grave aqui acontecendo. E ela descobriu o meu telefone, me mandou a mensagem no dia seguinte ao culto e falou assim: pastor, eu preciso marcar um aconselhamento urgente com o senhor.
porque estava acontecendo uma situação muito grave na minha vida e eu preciso de ajuda, né? Eu falei, claro, pois não, à disposição, quando você pode conversar, e marcamos ali para o dia seguinte, eu fui para o gabinete pastoral, e a suposta irmã aparece com um rapaz no gabinete pastoral, né? E fala assim, pastor, nós viemos aqui porque nós nos amamos, e eu estou assim, ouvindo a história, né? E nós queremos a sua oração. Eu falei, mas qual o motivo da oração? Ai, ai, É ai. porque, pastor, a esposa dele não deixa a gente viver o nosso amor. Eu falei, oi? Volta, repete para mim. Aí eu percebi, Lídia, que eu estava diante de Passada. dois amantes, ó o negócio do absurdo. Eu estava Se diante. você não tivesse contando, eu não ia acreditar. Mas conta. Aí eu tô ali diante de uma mulher que está pedindo para eu orar para a esposa do indivíduo que está sentado quieto do lado dele, para a esposa sair da cena e deixar, em nome de Jesus, que eles vivam o grande amor da vida deles. Eu fico pensando, gente, isso está mais para caso de polícia do que de pastor. Não Né? é? Eu falei, não vou orar por vocês, porque isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Claro. E, e disse assim, a minha vontade é, primeiro, eu fiz algumas perguntas, falei, vocês são crentes? Somos. Não, nós somos tudo da mesma igreja, eles não eram da igreja que eu pastoreava, ela estava visitando o culto. Não, nós somos todos membros da igreja tal. Eu falei, a minha vontade é de pegar o telefone aqui e falar com o pastor tal agora, né? Porque isso é um adultério, isso é abominável diante de Deus. O que vocês estão fazendo é um pecado. Você deveria se arrepender, você deveria nunca mais ver essa mulher, né? E a minha oração vai ser para que isso aconteça, para que você tome juízo, rapaz. E, enfim, Amém. as pessoas. Depois outra história inacreditável, né? De um criminoso que se converteu, né? E creu em Jesus. E ele me contou da vida pregressa de crime dele. Você sabia que eles oravam antes dos golpes e dos Sim, eu fiquei assaltos? sabendo no Rio de Janeiro tem histórias de traficantes que oram para os assaltos dar certo, oram pelas armas. Inclusive, tem várias comunidades lá que têm os nomes de Israel, enfim, tem umas comunidades, enfim, eu tenho cada história que eu já ouvi. E eu fico pensando assim: é claro que Deus não vai responder uma oração que não convenha com, que não esteja conivente, que não esteja congruente à sua palavra, né? Então, por isso que Jesus nos ensina a orar, né? Por isso a oração que o Senhor nos ensinou a orar, por isso que o Espírito intercede por nós. O Espírito é o corretor de texto, né? A gente digita errado, o Espírito Santo fala, peraí, deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui, porque ele não entendeu direito, né? E, enfim, é o nosso tradutor e Jesus é o nosso advogado. E é É, claro que, Lídia, Deus entende os absurdos da nossa alma, né? sim, Às vezes a gente dá uma pirada, pede coisa que não deveria ter pedido. E se eu lembro daquele filme Bruce Almighty, né? Que o Jim Carrey ele vira Deus, né? eu E ele lembro. enche a paciência. Lembra que ele responde as orações Do por e-mail, computador lá, né? acelerado, Aí tudo, ele, né? aí ele fala assim: vou dar sim para tudo. Gente, o mundo vira um caos. Boa, O mundo vira um caos, porque vira. você imagina se Deus respondesse sim para tudo que a gente pede, a gente, assim, não sabe nem escolher o que a gente quer, né? Nós somos muito limitados, a gente precisa da ajuda de Deus. Por isso que a oração é o respirar da alma do crente, né? Na oração a gente encontra, de fato, paz. E o povo, eu acho, Lídia, que o povo de Deus ora muito pouco. A gente vive numa Também fase acho, que a gente ora muito pouco, né? é A verdade. gente faz, a gente faz pouco silêncio, a gente ora pouco, a gente entende pouco de oração. Essa é a grande verdade, Eu né? concordo com o senhor, porque é uma promessa de Deus que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e clamar, né, ele sarará a nação, e a nossa nação está doente há tanto tempo, né? Enfim, é uma coisa Exatamente. minha que eu penso isso, mas também Deus age na hora que Ele quer, a gente sabe, mas eu acho que as orações, eu acho que poderiam ser mais também, orar, chorar pelo povo, igual Moisés orou, chorou pelo seu povo, né?
e se colocar. E muito bonita a comparação que o senhor fez da oração de súplica com o intercessor, né? Tem até igrejas que têm ministério de intercessão, mas queria que você falasse um pouquinho da importância de interceder pelos outros, assim, né? Com súplica. É que o senhor já falou aí, né? Uhum, É, uhum. vamos lá, posso, como o senhor já falou, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, mas dá para falar de como também Deus respondeu a Moisés, né? Dessa oração. Como que ele respondeu a Moisés? Porque o povo estava lá, igual esse povo sem noção que chegou aí falando, Desse jeito. não é? E aí você estava, meu Deus, e como Deus respondeu a Moisés? Ah, Então, meu Deus, gente. a grande resposta aí, eu acho que a grande resposta de Deus é a própria narrativa do Êxodo. É como Deus vai conduzindo. A gente está aqui caminhando para a parte final do Êxodo. A gente precisa lembrar que o povo de Deus não é fácil, né? Eu tinha um pastor, né, quando eu comecei no ministério, a gente reunia toda quarta-feira com um pastor mais velho, né? Era tipo um café da manhã de pastores assim, e a gente estudava um livro, né? Ele já era um pastor com mais de 70 anos de idade e muito experiente, havia sido professor de seminário e tudo mais, muito sábio, e a gente jovenzinho ali, né? A gente reunia em torno da mesa, lia um livro, e depois do livro, ele comentava, tal, mas o mais legal da reunião, Lídia, era a gente poder falar o que estava acontecendo, né? Porque a gente era jovem, e aí vinha aqueles pepinos de igreja, né? Porque só quem é pastor sabe que igreja tem pepino, né? Tem Aham. problema, tem abacaxi, tem tudo para resolver. A igreja tem pecador, né? Só de ter pecador lá já é uma coisa surreal, né? Porque É. o pecador tem a moral de cometer uns negócios assim que você fala, meu pai, como é que eu vou resolver? Porque para pecar, ninguém procura o pastor. Ninguém vai no gabinete do pastor e fala assim, pastor, eu queria fazer tal coisa, e aí houve o conselho antes. Mas aí eles fazem, eles separam, eles adulteram, eles pisam na bola, eles se embriagam, eles vão fazendo tudo, aí volta para o pastor o quê? O pepino, o pecado para tratar. E aí, estou contando o caso, né? A gente ia lá para essa reunião com o Paulo, né? E aí, no final, a gente começava a chorar. Paulo, o que, que eu faço? Estou com tal caso assim na igreja, eu não sei o que fazer, né? Teve um caso uma vez que era um presbítero com problema com a esposa, e a esposa querendo largar o presbítero por um motivo fútil, e eu falei, Paulo, eu não sei o que fazer. Aí ele parou, rapaz, olhou para o nada assim, e ele falou assim, Juliano, Deus tem cada filho. Pois é, Deus tem... né? E aí Moisés está lidando com esse povo de Deus. A gente tem que lembrar que o povo de Deus quer voltar para o Egito, ele está influenciado pela idolatria egípcia, o povo de Deus reclamou o tempo todo, Moisés pediu para morrer, Moisés pediu, falou, Deus, esse é o povo que o Senhor me deu, né? E a coisa foi tão séria que aquela geração não entrou na Terra Prometida, né? É, no entanto, Moisés, e aí a gente vê isso no Conselho de Jetro, em Êxodo 18, Moisés constrói a estrutura do povo, né? Quando Jetro, que também é sacerdote, aconselha Moisés, ele divide o povo em categorias, né? Líderes de 1.000, de 500, de 100, de 50 e de 10, e Moisés fica no lugar de ensinar a lei para o povo, né? Então, ao invés de julgar causa por causa, Olha Moisés só. ele proclama a palavra de Deus, ele proclama Pois a é. palavra de Deus, né? E a intercessão, ela entra, Lídia, nesse lugar, né? Por quê? Porque você sempre vai ter o pecado, né? Você vai ter, por exemplo, alguém em dificuldade, em enfermidade ou em pecado. O que é a intercessão? A intercessão é clamar a Deus pelas promessas de Deus, pelo poder da palavra de Deus, para que Deus intervenha naquela situação. Então, esta é a função do sacerdote. A intercessão é uma função sacerdotal.
E o papel do sacerdote é trazer a pessoa para perto de Deus e trazer Deus para perto da pessoa, né? É de ser esse intermediário. A intercessão, ela se coloca como essa intermediação diante de Deus, né? E eu fico pensando, né, que só é intercessor, de fato, quem ama a Deus e ama as pessoas, porque é uma tarefa de autonegação, né? Você nega o seu próprio tempo, você nega a sua própria vontade e você, de fato, se importa com as pessoas, né? Eu gosto muito de um livro do John Piper, que se chama, em inglês, Brothers, We Are Not Professionals, em português seria Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Eu não sei se esse livro foi traduzido para o português ou não, mas ele fala do pastor que não é profissional, que o pastor ele não faz o que faz por profissão. O pastor é um amador, ele faz porque ama, né? E o intercessor, ele não é um profissional. Eu não acredito nesse negócio de orar, eu sou um orador profissional, né? Não, Boa. a intercessão é um ato de amor, né? Uma vez, né, para terminar com causa aqui, foi no aniversário de criança, né? Esses aniversários legais de 3 anos de idade, você não vê a hora de ir embora. Gente, aniversário de criança, só gosta o pai e a mãe da criança. Quem está lá, que a comida é ruim, não é verdade? Aniversário de criança, a comida é ruim. As crianças que dominam aquele negócio, você não tem jeito de conversar, que é uma barulheira. É uma festa que ou você senta e brinca com as crianças, ou você passa e vai embora rápido, né? E eu estou nesse tipo de aniversário, que é um compromisso quase que parlamentar, né? O pastor tem que ir quase que como um deputado representando a igreja ali. E aí eu vou lá e o pai do menino fala assim, então nós vamos, aí a hora do bolo, vamos cantar parabéns e tal, 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 e aí canta parabéns, assopra a velhinha, aí ele para e fala a seguinte frase, eu queria pedir para o pastor fazer uma oração, que a oração dele é uma oração mais assim, profissional. Eu falei, rapaz, essa eu nunca tinha ouvido, não, uma oração profissional. Eu falei, é verdade. O cara pensa que eu sou um orador profissional, que eu sou pago pela igreja para orar. Assim, que coisa maluca, né? Não é? E não é isso, né? A oração, a intercessão é um ato de autonegação. Eu vou parar meu tempo para orar pelo indivíduo, que às vezes eu nem conheço direito, mas eu vou me colocar no intervalo, vou falar, Deus, põe a tua mão. E à medida que a gente ora, a gente aprende a amar a Deus e as pessoas, né? Muito bom. E o intercessor pode ser qualquer cristão, né? Não precisa ser só o pastor, né, pastor? Só para deixar isso claro, porque parece às vezes que né? Tem pessoas que pensam que só o pastor, né? Isso aí é coisa de clericalismo, né? O cara acha que, né? Ou senão, aqueles carros do interior, tem que levar para benzer, né? Não tem que benzer ninguém, né? Não é a água benta, não nas igrejas neopentecostais aí, a toalha ungida, o lenço ungido, a oração do sacerdote que vai levar para Israel e vai colocar o seu pedido debaixo do joelho, que vai ter um efeito especial. Ô, gente, não é Hollywood isso aqui. E não é a pessoa também, né, pastor? Porque às vezes acontece que, por exemplo, eu já ouvi assim, é uma mulher de oração e tal, e quem geralmente tem esse papel, quem é intercessor, não quer isso, não quer nem ouvir isso, porque sabe que não é você que faz. Tudo bem, saber que a pessoa ora é uma bênção, né? Mas tem que cuidar como que a pessoa está enxergando isso, achando que é você que faz alguma coisa. E o intercessor que tem esse fogo queimando no coração por Deus, ele não quer, ele sabe que ele não faz nada, que é completamente Deus fazendo, né? Tem essa consciência. Exatamente. Geralmente, essas coisas extraordinárias que Deus faz, né? A pessoa que de fato ora até se assusta quando Deus faz alguma coisa. Sim. Né? Eu ouço muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos, as pessoas me pedem oração. Eu tenho um costume, Lídia, às vezes alguém me pede oração, eu oro na hora pela pessoa. Eu também. Né? Eu oro, às vezes eu paro e falo, então vamos orar, né? Aqui, às vezes, na igreja, eu demoro a ir embora porque eu oro com um, com outro, com outro, com outro, porque as pessoas vão pedindo oração e eu fico, às vezes, ou com medo de esquecer, não tenho onde anotar, né? E aí eu oro porque pelo menos orei.
E muitas vezes as pessoas voltam e me contam testemunhos, né? Às vezes a pessoa me fala assim, pastor, tá difícil, eu precisava de um emprego, então vamos pedir a Deus. E a pessoa volta e fala, pastor, Deus abriu uma porta. Que legal. O meu coração pecador, vaidoso, né, tem a vontade de falar assim, eu que orei, hein, tá vendo? Tô com moral, né, com Deus, né? Mas o meu coração, humilhado pela cruz, É, ele glorifica a Jesus. Deus, glórias sejam dadas ao teu nome. Eu sei que eu oro muito menos do que eu deveria e que eu preciso muito do Senhor, né? Obrigado pela tua bênção na vida das pessoas, né? É, essa é a reação correta diante da resposta da oração, né? Glórias a Deus, né? é Glórias verdade. sejam dadas a Deus, que Ele É, cresça, né? é sempre assim. Quem tem essa. Eu não sei se eu poderia dizer que é um chamado. Pode dizer que é um chamado, pastor, de interceder pelas pessoas, igual Moisés? E agora? Eu acho que vamos lá. Você Oba. tem dois aspectos aí, né? Primeiro, você tem a questão do exercício do sacerdócio, né? O exercício do sacerdócio, ele é para todos os crentes, ok? Então, todos os crentes são chamados para cuidar de outros crentes, Boa. para pregarem o evangelho, para proclamarem o evangelho e para interceder. Jesus ensina Aí. os discípulos a orar. Então, nós todos somos discípulos e nós todos devemos aprender a orar. Por que a gente não ora, Lídia? Por falta de disciplina. Esse é o fator que leva os crentes a não orarem. Eles não têm disciplina, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles são criados num ambiente místico que faz parecer É. a oração um negócio muito complexo e eles não aprendem sobre oração na palavra de Deus. Mas a oração é um hábito. A oração, Calvino vai dizer isso, né? Que a disciplina é que forma a espiritualidade, não o contrário. Né? Então é o ato da insistência. Se você não forçar o seu coração a orar, você vai fazer igual os discípulos. Jesus chama você para orar e você vai dormir, Dura. né? Então Boa. Jesus chama você para uma vida de oração e você se distrai, né? Então a gente vive uma era de gente, de crentes muito distraídos, né? É. Pelas redes sociais, pelo trabalho, pela correria, por isso, por aquilo outro, E o né? diabo tá E feliz com isso, né? Tá aproveitando todas as oportunidades, né? Infelizmente. exatamente, Ô, pastor, infelizmente. desculpa, te cortei. Fala. Não, Não, tem fala uma você. pergunta aqui interessante do Lex, deixa eu achar aqui, que ele perguntou que se ele tiver uma. Deixa eu achar aqui a pergunta do Lex aqui. Se eu trabalho numa funerária e oro para o meu negócio prosperar, estou pecando? Claro que não. Claro que não, né? Pode vender caixão, irmão, não tem problema nenhum. A morte está nas mãos do Senhor, né? Alguém vai ter que enterrar quem morreu, né? E que seja a sua funerária, né? Você presta um bom serviço, né? Cuida bem da família, né? O importante ali é cuidar daquele corpo com respeito, merecido, né? Cuidar bem da família, né? Porque assim, eu faço, infelizmente, pastor, ele tem essa coisa, né? Às vezes de manhã você faz um batismo e à noite você faz um velório, e à tarde um velório e à noite você faz um casamento, né? Você enfim, navega nesse mundo, né? E eu vejo muito o trabalho das funerárias e a diferença, viu, Lex? A diferença, assim, olhando para isso como business, né? E se você é crente, né? Você deveria ter um olhar misericordioso para com a família. Não tem um momento mais difícil para a família do que enterrar um ente querido, né? Às vezes é o filho que está tratando disso, às vezes é a esposa que está tratando disso, é um cunhado que está tratando disso. É sensível o assunto, né? Então eu vejo que o seu negócio ele é próspero não quando você ganha dinheiro, mas quando você dá dignidade a esse momento que está acontecendo ali, né? Então, não trate isso como produto, trate isso como sacerdócio, e Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, né? Morre gente igual nasce gente, né? É verdade, que benção, que resposta. Eu acho que
a morte é algo natural, né? É um aguilhão, né? Você deve trazer dignidade às pessoas que você serve, né? Eu confesso que é uma profissão que necessita dignificar o outro, né? Necessita de respeito, de amor, de carinho. E se você fizer isso intencionalmente, você vai ser uma bênção na vida das pessoas, né? Uma bênção na vida das pessoas, né? Quando a gente lida com o sistema público de São Paulo, que faz, às vezes, o transporte das pessoas que vieram a falecer, às vezes é uma dureza muito grande, muito triste, né? Então, dê dignidade ao momento, Lex. Faça isso com amor e Deus vai prosperar o seu negócio. Você vai sustentar a sua casa com dignidade, dignificando esse momento difícil para a vida das pessoas, né? Que resposta, que coisa linda, pastor Juliano. E Lex, obrigado pela sua pergunta. E lembrando que vocês podem mandar pergunta aqui, que o pastor Juliano responde Manda! tudo, viu, gente? Pode mandar A aí. que quiser, pode mandar. E manda pergunta complicada, não manda pergunta simples, É, não. Pode perguntar o que você aí quiser. sim, hein? Pergunta aqueles negócios que você não tem coragem de perguntar para o seu pastor, que você não tem Aí, coragem de perguntar para sua mãe, para o seu pai, que você é tabu, o que você quiser falar, e pode falar, pode perguntar do que você quiser. Eu aí a gosto de gente. pergunta difícil. Agora eu gostei. Ô, Fala, pastor, a gente podia fazer um quadro aqui, né? Pergunta com o pastor Juliano. Vamos pensar nisso? Se o senhor pode, aceitar, a gente faz aqui um eu quadro. aceito. Só se for Fechou. ao vivo. Eu gosto da Aí, pergunta ao vivo ainda, que vai na vez. Tá, porque a gente tem muito medo, Lívia, de falar de um monte sim, de coisa, né? E verdade. poxa vida, o apóstolo Paulo ensina que o pastor precisa estar preparado para responder. Não é para responder texto bíblico decorado, não é isso, mas é para responder ao drama humano com a palavra de Deus, A vida como né? ela é, tipo Nelson Rodrigues, cristão, né? Que o pastor Arival fala. Essa é a vida como A ela é, vida como porque ela é. os crentes, Lídia, eles estão no monte do meio do turbilhão de problema. E se eu Verdade. começar a responder as perguntas, como eu sempre faço, né, na lata, eu faço isso no meu Instagram, depois se vocês quiserem seguir lá no meu Instagram, eu faço essas perguntinhas no box assim, falo, pergunta o que você não tem coragem, pergunta o que você quer perguntar. Porque as pessoas lidam com dramas, com fantasmas, com, É, com perguntas que são tabus na igreja e que às vezes o pai espiritualiza, a mãe espiritualiza e ninguém vai ao ponto, né? Então tem que ir ao verdade. ponto, né? E eu sou um desses que me disponho ao ponto. De vez em quando arrumo uns rolos aí com isso, mas Deus é bom, Deus vai dando graça e vamos embora, Muito né? bom. E o senhor falou uma coisa interessante antes que me chamou a atenção, que é um ponto que a gente lida, trabalha muito nos programas do MENAP, né? E, enfim, de outros programas também, a Bíblia, ela ensina a gente a andar, fazer discipulado, aconselhamento, né? Enfim, e chegam os BOs depois, porque não tratou antes, né? Olha qual a importância disso, de ter um pastor ali disposto a responder. A igreja não é cuidada. Então, ó, segue o pastor Juliano Sócio aí, faça pergunta para ele lá e quem sabe a gente não faz um. Vamos pensar aí, não? Vamos orar por isso, né? E quem sabe a Pensa aí no gente. quadro, pergunte ao pastor, vai ser legal, Pergunte hein? ao pastor. Gostei, ó. É, Vamos, ou, vamos, ou vamos. se não, pergunta que eu respondo. Aí é legal Pergunta que eu também. Pergunta respondo. E eu quero saber quem está assistindo. Gostou? Ó, já vendo ótima resposta, ó, obrigado. Enfim, depois a gente vê sobre isso. Gostei da ideia, pastor. Agora eu quero te perguntar. Em relação à oração de Moisés, qual a aplicação, pastor, que a gente pode colocar, trazer hoje para os nossos dias, vendo a oração de Moisés? Primeiro, eu acho que a primeira aplicação que eu faria é a aplicação do contexto em si, né? Nós vivemos num contexto de muita idolatria, né? Qual é a idolatria do texto? Eles construíram um bezerro de ouro e colocaram esse bezerro de ouro no lugar de Deus, ok? Nós vivemos tempos muito complexos, que as pessoas constroem ídolos, né? E esses ídolos falsos, eles são colocados no lugar de Deus. E geralmente esses ídolos ofendem a Deus e na linguagem do Tim Keller, os ídolos que nós construímos, eles nos devoram depois, né?
Então, às vezes, a gente está embarcado, né, num mundo cheio de ideologias, de ídolos, de expectativas equivocadas, né? Qual é o conselho? Qual é a aplicação? Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e nos lembrar que a história está nas mãos do Senhor. Nós vivemos um tempo muito difícil, né? Outro dia a gente estava numa reunião do conselho e com essa nova lei aí do Plano de São Paulo, né? Que uma hora, enfim, que muda toda hora de direção, É. e a gente vendo o índice altíssimo de contaminação, que é real, os hospitais estão lotados, né? Infelizmente, os hospitais particulares estão lotados. Eu tive a experiência de ir a 3 hospitais essa semana para ver pessoas e constatar, de fato, que nós estamos num momento crítico, né? E na reunião do conselho, a gente pensando quais vão ser as atitudes da igreja, para onde que a gente vai, né, as limitações de espaço, se o culto, quantas pessoas que a gente vai acomodar no culto presencial, o que a gente vai ensinar para o nosso povo, né, porque o nosso lema aqui na pandemia é não tenha medo, tenha cuidado, né? Olha, que lindo. Não tenha medo, tenha cuidado. Nós estamos isolados, mas sozinhos nunca, né? Isolados sim, sozinhos nunca. Então, como que a gente vai cuidar, né, do nosso povo? E nós temos um presbítero aqui na igreja, já perto dos seus 80 anos de idade, um homem muito crente, né, o seu Persílio. E ele, na reunião online, a gente fazendo uma reunião online, e eu estou vendo ali um senhor de quase 80 anos de idade, com o celular assim, fazendo a reunião online. Eu falei, Deus, isso aí já é um milagre, né? Coisa linda, né? E ele fala assim, reverendo, eu posso ter a palavra? E aí, então, pode ter a palavra. E ele diz o seguinte, a minha alegria, pastor, é saber que daqui a 20 anos, se Deus me der vida, eu vou ter o testemunho, eu vou poder contar para as pessoas como nós adoramos a Deus e servimos a Deus e testemunhamos do nome do Senhor nesses tempos difíceis, né? Então, o que vai restar da pandemia, né, Lídia, é o testemunho, né? O como a gente lida com tudo isso, né? E nós precisamos lidar com isso com o coração em Deus. Nós não devemos construir ídolos agora. A âncora da nossa esperança é o Senhor. A âncora da nossa alma é a palavra de Deus. A âncora da nossa alma é Cristo. A gente precisa se lembrar de Jó, que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele não pecou, ele permaneceu firme, porque ele tinha uma âncora. A âncora da sua alma é a palavra de Deus. A gente precisa se lembrar de Jeremias, que em Lamentações, quando ele vê a cidade tomada pela Babilônia, destruída, ele fala, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Então a aplicação é essa, não olhe para os ídolos, para a circunstância. Não se assuste com o juízo de Deus e nem com o silêncio de Deus. As pessoas me perguntam, pastor, o Covid é a besta? O Covid é o anticristo? Não. O Covid é um juízo de Deus. Deus julgou a terra, né? Por que é um juízo de Deus? Porque foi um juízo emitido para toda a terra. Nós todos estamos no mesmo barco. Mas, na mesma proporção que Deus emite o seu juízo, Deus emite também a sua misericórdia. Então, onde deve estar o meu olhar? Meu olhar deve estar, quando eu olho para o juízo de Deus, que é o Covid, nessa circunstância que a gente vive, eu devo pensar assim, eu estou perto ou longe de Deus? Essa é a pergunta. Né? Eu estou perto ou longe de Deus? Não é eu vou pegar Covid ou não. Meu amigo, você vai morrer de alguma coisa. Alguma coisa vai matar você, vai morrer ou de acidente. O sujeito, a gente não vê, né, que o índice de gente morrendo de ataque cardíaco por conta de estresse nessa situação é maior do que das pessoas que morrem infectadas pelo Covid.
né? E de doenças que têm a ver com estresse, com o momento que a gente vive. Então, diante do juízo de Deus, não se impressione com o juízo, né? Tem uma imagem linda de Jeremias que me inspira demais. Depois você lê lá em Jeremias 32, quando o exército babilônico ele está estacionado às portas de Jerusalém. Você sabe o que Jeremias faz, Lídia? Jeremias compra um campo em Anatote. Anatote é onde está estacionado o exército babilônico. Ele compra um terreno naquela cidade. Olha que bicho doido. E aí ele compra dizendo assim, ainda, eu creio na promessa do Senhor, que ainda se comprará e se venderá e se prosperará na vida e na cidade de Anatote. Por isso ele compra um campo onde não está a alegria naquele momento, porque ele crê na promessa do Senhor que no futuro as coisas se restabelecerão. E por último, né, a última das visões de Jeremias que eu amo, quando no começo do livro de Jeremias se vê como criança, né? Ele fala, Deus, eu sou uma criança, eu não sei o que falar, eu não sei, tal, tal, tal. Parece a gente, né? A gente é muito assim, né? Eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? E Deus fala, Jeremias, eu estou com você. Quando você abrir a boca, eu vou falar, né? Só vai, Jeremias, só vai. O que você está vendo? O que você está vendo, Jeremias? E aí Jeremias vê duas coisas. Ele vê o juízo de Deus, né? Que é representado naquela panela que desce do norte, né, e são os babilônicos que vão invadir Jerusalém. E a segunda visão de Jeremias, ele vê uma vara de amendoeira. E eu sempre fiquei intrigado, né? Por que Jeremias vê uma vara de amendoeira? Eu fui estudar aquilo. E eu percebi, Lídia, que a Palestina ela tem um inverno muito rigoroso, né? Neva em Israel, né? E para quem já foi e já conviveu com frio e já esteve em lugares que o inverno é rigoroso, a vegetação se esgota no frio, né? O frio ele esgota a vegetação, as árvores secam, né? Não que elas morram, elas concentram a energia no meio, né? No seu centro para que voltem a florescer na primavera. E a amendoeira, você imagina, a situação é precária, frio, como é que eles se aquecem? Fogo, lã, é o que eles podem, mas eles não podem colher nem plantar no inverno. O inverno é monocromático, é tudo cinza, é tudo difícil no inverno. Aí, de repente, quando tem neve no chão ainda e está muito frio, a amendoeira floresce. Uau! E a amendoeira dá o sinal de que a primavera está chegando. Nossa. Essa é a visão de Jeremias. Apesar do juízo, a palavra final é a primavera. A palavra final é a glória de Deus. Deus nunca dá a última palavra do sofrimento. Ninguém foi criado para o sofrimento. O sofrimento é um formão de Deus, ele forma a imagem de Cristo em nós. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, querido, olha para a primavera, né? Não olha para o inverno, olha para a amendoeira, ela vai florescer, né? O Covid vai passar. Como é que você vai chegar do lado de lá? Eu quero estar do lado da misericórdia, eu quero estar com as minhas mãos dadas a Cristo. Eu quero chegar do outro lado feliz e, como o meu presbítero aqui, de 80 anos, dizer assim, gente, há 20 anos atrás nós passamos por um tempo difícil, mas foi tão bom. A gente aprendeu a orar, a gente aprendeu a buscar a Deus, a gente não podia reunir, mas a gente podia buscar o Senhor. Nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que choraram, nos alegramos com os que se alegraram, mas nós estivemos com Deus o tempo todo. Então, eu aplicaria esse texto assim, busque o Senhor, querido. Não construa ídolos. Coloque o seu coração em Deus. Deus está narrando a história. Então, entra na história de Deus, que é sucesso. Que isso, pastor, estou aqui emocionada, está falando demais no meu coração. Eu ia até pedir uma mensagem final, mas essa mensagem, olha, vou te falar, para mim já resumiu, já falou, já valeu tudo. Cara, eu quero te agradecer, cara, desculpa. Pode chamar Fiquei. de cara. Lídia, você sabe que as pessoas falam que não tem jeito de pastor. Que Você bom. é pastor? Já falaram para mim também, Eu, nossa, você não tem cara de crente, mas tudo bem, né? eu gosto disso, Eu porque também. é o diálogo. Vou te contar uma história, então. Né? Ai, meu Deus, Assim, vamos lá.
Todo dia eu vou para. Eu nem sei o tempo aí do programa, se já estourou ou não, mas vamos lá. Ai, conte. É, aí todo dia eu vou para a padaria, né? Eu sou um morning person, eu gosto de acordar cedo, eu durmo cedo e acordo cedo, né? Eu sou um bicho esquisito, 9h30 da noite eu vou dormir, 4h30 da manhã eu tô acordado e produzo de manhã e tal. 6 horas da manhã eu vou para a padaria, só que 6 da manhã eu já estou acordado faz 1h30, então eu já li, eu às vezes já fiz exercício, eu já estou ligado, estou quase indo almoçar 9 da manhã. Aí todo dia eu vou na mesma padaria e tem umas 4, 5 meninas que atendem lá na padaria e eu chego, bom dia pessoal, tudo bem? Deus abençoe seu dia. O que é essa tatuagem que você tem aí? O que significa? E vou conversando e eu vou para a mesma padaria todo dia. Uma menina com o Salmo 28 tatuado, eu falei, olha que salmo lindo e tal, lê para mim. Ela leu, eu disse o que significava, ela nem sabia por que tinha tatuado aquilo, e estou ali é, é, Boa. nessa coisa, né? Ah, esses dias, uma delas me perguntou assim, você é pastor? Aí eu falei Olha. assim, sou pastor, por quê? Aí ela perguntou assim, onde é seu ministério? Eu Nossa. falei assim, ó, eu vou falar uma coisa para você. Você vai lá no YouTube e digita IP Penha e ouve lá, depois você me fala. Eu Aí faço a mesma coisa. as moças da padaria assistiram uma pregação sobre esperança, todas elas, né? Que E aí eu legal. voltei para comprar pão. Aí a pergunta é, ô pastor, e aquilo da mensagem? E eu me vi Nossa, ali na padaria falando do evangelho para coisa linda, aquelas meu Deus. meninas de 25, 26, 23 anos de idade, trabalhando ali naquela ralação que é trabalhar numa padaria, né? E pensando assim, é, o ser pastor não é ser profissional. Boa. Eu não sou pastor. Eu sou Juliano, né? Eu sou Juliano. Eu sou crente e eu pregaria o evangelho mesmo que eu não tivesse o título de pastor, porque o evangelho é um fogo no coração. E se o crente não tem esse fogo no coração, ele tem que perguntar até assim se ele está sendo crente direito ou não, né? E ao mesmo tempo que eu vejo um monte de pastor sendo profissional, né? Parece que vai rezar a missa. Deixa eu rezar isso aqui e depois eu vou fazer outra coisa. Nós não somos profissionais. Nenhum crente é profissional. Nós precisamos viver por esse fogo do evangelho no nosso coração. Se esse fogo não nos mover a pregar o evangelho, vai fazer outra coisa, vai vender sorvete, vai fazer outra coisa na vida, né? O dia que isso não me gerar paixão mais, de fato, eu faço outra coisa, né? Mas o fogo é que move o coração do crente, né? Por aí. Faço minhas as suas palavras. Nossa, benção, pastor. Eu queria ficar mais um tempão aqui conversando, igual as meninas da padaria lá, queria sentar, tomar um café também, ficar conversando. Queria muito, quero. Vamos falar desse quadro depois, vamos ver se a gente fecha aí e fazer isso, que eu achei muito legal a Tá. ideia, e orar por isso. E quero pedir para o senhor deixar uma mensagem, assim, bem rapidinha para quem está ouvindo, se despedindo, agradecendo ao senhor por ter aceitado e ter sido essa bênção que falou meu coração, eu tenho Amém. certeza que falou o coração das pessoas também. Aqui eu vou ler os comentários logo. Enfim, Tá. fala aí, deixa as suas Fala, considerações finais. considerações finais. Primeiro, parabéns à IPPTV, que está de casa nova. Esse cenário aí está tão lindo. Que top Né? você está parecendo a CNN com essa janela no fundo aí, Lívia. A Tá um graça de negócio. Deus, pastor. Coisa de doido. Gente, que Doido, é legal. isso Que essa mesmo. IPPTV floresça, seja uma bênção, fale com milhares de pessoas no mundo todo. Eu quero agradecer imensamente mais essa oportunidade de estar com vocês. Estou aqui à A disposição para gente que quando vocês agradece. precisarem, né? E incentivar as pessoas a seguirem o canal de Pinheiros, né? Os pastores de Pinheiros aí, todos são tudo gente brutal, gente boa. Sigam, tudo que Pinheiros faz é modelo que inspira o nosso coração. E se você tiver uma chance, vai lá no meu Instagram e dá uma chance para mim também. Me segue lá, Juliano Sócio. E lá faz pergunta. Pergunta que eu respondo. Muito Obrigado, viu, pelo bom, tempo maravilhoso. obrigada. A gente que agradece, pastor, de coração, muito obrigado mesmo e até a próxima. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo, obrigado por Amém. ter sido usado tão fortemente hoje, nessa manhã. Deus abençoe.
Amém. Gente, que maravilha, que bênção, muito bom. Vamos dar parabéns rapidinho para quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Diego Rodrigues, para o Eduardo Horácio, o Fabiano Viane, a Júlia Santos, a Miriam de Jesus, a Sara Cristina de Oliveira e o Vitor Maciel. Você que está em casa também, que está de aniversário, Deus abençoe seu dia, comemore, agradeça ao Senhor por esse dia tão especial e que seja um ano abençoado por Deus, cheio de novidades de vida e para a glória do Senhor. E que venham muitos, todos para a glória dele também. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Vou ler os mensagens aqui e amanhã eu espero por você de novo aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.